Eu quero te fazer algumas perguntas. Eu separei algumas perguntas para você. Eu gosto muito de fazer pergunta, porque destinos foram mudados na Bíblia por causa de uma pergunta. Moisés estava condenado aos 3 meses de idade. Faraó soltou uma lei de que todos os meninos tinham que morrer. Ele estava condenado. Ele nasceu com um propósito de vida de ser libertador. E alguém que tinha a ideia central de sua vida, de libertar um povo, estava condenado a morrer com 3 meses de idade. Sua mãe, não podendo mais escondê-lo, colocou numa cestinha, colocou ele ali no rio Nilo e foi embora. A irmã dele, diz a Bíblia, está em Êxodo 2, a irmã dele ficou de longe, observando o que iria acontecer com o menino. Aqui entra Deus. Deus manda a filha de Faraó descer justamente naquela hora e no mesmo lugar onde estava a cestinha. A filha de Faraó vê a cestinha, manda uma funcionária, uma auxiliar pegar, abre a cestinha e ela se compadece do menino e diz: dos meninos dos hebreus é este. Ou seja, ela se compadece de uma criança que era escrava do seu povo, que tinha uma ordem do pai dela para matar aquela criança, para matar qualquer criança daquele povo. Ela estava acostumada a ver hebreus, estava acostumada a ver crianças, muitas crianças morriam naquela época, mas Deus moveu o coração daquela menina, daquela adolescente, daquela jovem, a gente não sabe a idade dela, ela olhou e se comoveu pela criança. Até aqui é Deus. Porque tem coisas que a tua fé conquista. Pela fé você conquista uma grande empresa, mas sem inteligência você não vai administrá-la. Pela fé você casa. Eu casei com a mulher mais bonita da igreja. Foi pela fé, irmão. Que se eu sou feio hoje, você imagina há 12 anos atrás. Você sabe que a gente vai melhorando, né, com o tempo. Você imagina anos atrás. Quando eu vejo as fotos, eu falo: pelo amor de Deus, queima isso, Jesus. Minha esposa resolveu casar comigo. Pela fé, Deus me deu um casamento, mas foi com inteligência emocional que eu administrei esse casamento. Deus nunca tratou minha esposa bem por mim. Eu mesmo tive que fazer. Eu mesmo tive que relevar muitas coisas. Eu mesmo tive que tratá-la de uma forma que ela merece. Porque a fé só resolve o impossível. O possível é função da tua inteligência, que Deus mesmo colocou em você, mas você tem que usar como ferramenta. Então Deus promove essa cena e de repente entra a inteligência da irmã de Moisés, que se aproxima com coragem da filha de Faraó e faz a seguinte pergunta. Uma pergunta sugestiva. Existem vários tipos de pergunta. Pergunta fechada: você gosta de praia sim ou não? É uma pergunta fechada, você só tem... Agora, quais as coisas que você mais gosta na vida? Uma pergunta aberta. Vai ficar: bom, quando eu era criança... Aí a pessoa começa a contar a história. Existem perguntas reflexivas, como aquela que Davi fez para Abissai, quando Abissai falou: vou matar Saul que está deitado aqui. Pode deixar, Davi. Deus... Abissai quase que deu aquela rodopiada e falou: Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Se Davi fosse da Assembleia, ele falou: senti, vou matar. Porque foi uma palavra de Deus bonita. Ele falou assim: Deus entregou teus inimigos nas tuas mãos. Se Davi pensou naquela hora, ele falou: acaba hoje meu sofrimento, acaba hoje essa perseguição do demônio, acaba hoje o negócio de dormir em caverna, ficar fugido, e se cumpre a palavra do profeta que diz que eu ia ser o rei de Israel. Eu vou cumprir a palavra de Deus. Me dá essa espada aqui que eu vou matar esse homem. Mas Abissai conhecia o coração de Davi. Ele falou assim: olha, pode deixar que eu encravo ele de uma vez só, ele não vai sofrer. O que ele está falando? Não vai sofrer, Davi. Davi ficava muito, muito chateado quando alguém cometia algum tipo de injustiça com os outros. Então ele falou: ele não vai sofrer, e deixa que eu faço, para que você não suje tuas mãos. Eu vou encravar ele num golpe só. Aí Davi, em vez de falar: não faz isso, ele fez o que eu estou tentando te ensinar. Ele fez uma pergunta. Abissai, só antes de você encravar rapidinho, você conhece alguém? É uma pergunta reflexiva, é uma estatística. Você conhece alguém que tocou no ungido do Senhor e ficou por inocente? Aí Abissai começou a baixar a lança. Isso é uma pergunta reflexiva. Mas tem uma pergunta muito poderosa, que é a pergunta sugestiva. Você já pergunta sugerindo. A filha de Faraó chega e fala assim: você quer que eu busque uma ama, ou seja, uma babá lá das hebreias, para cuidar desse menino para você? Ela percebeu o clima emocional, falou: opa, ela está sensibilizada. É o meu irmãozinho que está ali, minha mãe está chorando em casa, deixa eu... Aí entra a inteligência que Deus confiou em você. Ela se aproximou e faz uma pergunta: você quer que eu busque? E ela perguntou sugerindo, porque isso não estava na mente da filha de Faraó. Foi colocado por Miriam na mente
da filha de Faraó. Lembre-se que pessoas têm o poder de plantar coisas na sua mente. Cuidado com quem você anda e o que você escuta, porque tudo pode ser plantado na sua mente. Inclusive, uma pergunta reflexiva pode fazer você mudar de ideia de uma coisa muito séria que você estava. E então ela chega e fala assim: você quer que eu busque uma ama das hebreias? Ela fala assim: busca sim. Então a irmã de Faraó vai lá, a irmã de Moisés vai lá, busca a própria mãe de Moisés, Joquebede, de trás. Falou: tá aqui. A filha de Faraó devolve o menino. Só que agora não está devolvendo mais um menino escravo, está devendo um menino protegido pela realeza. Devolve o menino, leva ele. Moisés nunca vai poder reclamar que Deus tirou ele dos pais e das mães para cumprir. Não, Deus devolveu ele pai para a mãe, só que com uma blindagem real agora. Leva ele, cuida dele para mim, e a partir de hoje eu te darei um salário. Moisés nasceu com a ideia central, que eu chamo nesse livro 12 dias para atualizar sua vida, de propósito, de ser um libertador. E aos 3 meses de idade ele liberta a primeira pessoa, porque sua mãe era uma escrava até esse dia, e a partir de agora ela era uma assalariada, por causa de uma pergunta. Um destino de Moisés e da nação de Israel foi preservado por causa de uma pergunta. Então eu quero trabalhar algumas perguntas com vocês hoje. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer é: se Deus está em todos os lugares, por que as pessoas têm que ir na sua igreja? Vamos do início. Alguém aqui discorda que Deus está na Assembleia de Deus? Alguém discorda que Deus está na Batista? E na Presbiteriana? E se eu não quiser igreja nenhuma e fizer culto no meu quarto, Deus vai estar lá se eu estiver reunido com 2 ou 3? Vai. Então, se Deus está em todo lugar, por que eu tenho que ir na sua igreja? Estou deixando você pensar. Não entre em depressão nesse momento, apenas foque no eterno. Eu prego no Brasil e pela misericórdia de Deus no mundo. E tem cultos que eu vou que eu falo: Senhor, faz esse negócio acabar rápido. Não vou entrar em depressão, vai me dar um negócio triste aqui, Senhor. Porque tem culto que tu entra bem e sai mal. Sai depressivo, sai com raiva da vida. O pastor ameaçou tanto o pessoal você sai até com medo, você sai com pânico, ataque de pânico. Deus, ainda bem que eu não sou dessa igreja, senão estava debaixo de uma ameaça forte. Ei. Então o que você tem que vai fazer eu ir na sua igreja? Esses dias um pastor até relevante do Brasil me procurou. Falou: eu queria muito conversar contigo, rapaz, eu vou pagar teu café. E como era um pastor muito relevante, eu parei um pouco a agenda, coisa que eu não costumo fazer, para ir atendê-lo e escutar o que ele tinha para dizer. E o que ele tinha para me dizer é o seguinte: rapaz, estou com um projeto aí, vou fazer um projeto para empresários, um negócio forte. Vou botar os empresários do Brasil aqui dentro desse meu projeto. Eu vou fazer isso. Aí começou a falar. E eu quero te escutar. O que você acha que eu tenho que fazer? Qual é a mensagem que eu tenho que pregar? Eu falei: primeiro eu preciso saber, você quer botar os empresários uma vez, arrancar a oferta, ou você quer botar eles para sempre na sua igreja? Eu preciso dessa informação. Porque informação é poder. Eu não posso criar um plano para você, uma mentoria para você, se você não revelar o que realmente você quer. Mas não, eu quero que eles fiquem na igreja. Eu falei: então o senhor está com um grande problema. Ele: por quê? Eu falei: porque eu não ficaria na sua igreja, eu não sou nem empresário. Porque olha só, eu invisto muito na educação dos meus filhos, eu pago uma escola cara para eles. E tem coisas que é importante para um pai que está investindo no filho. Por exemplo, se meus filhos entrarem na escolinha de infantil do jeito que está, eles vão pegar um tétano. E o plano de saúde é caro e eu não vou deixar eles entrarem aqui. Não tem preparo de departamento infantil, não tem professores preparados, não tem nada que vá me fazer trazer minha família para cá. Outra coisa, pastor. Aquela sua última mensagem, ela expulsa os empresários, ela não traz os empresários. Sobre o que ele pregou para atrair empresário? As finanças do reino. O cara já é rico. Você não vai falar nada que ele não tenha ou não saiba. Na cabeça dele ele falou: já pregou de dinheiro para levar meu dinheiro. Eu falei: então a gente vai ter que rever um monte de coisas, porque você vai ter que dar estrutura para a família desse empresário vir assistir esse culto e querer ficar na sua igreja.
Porque Deus, Ele encontra em qualquer outro lugar. E desculpa ser sincero com você, que eu estou tão desesperado em nós voltarmos a ser a única esperança do mundo, que eu estou pregando logo rápido e a verdade para você entender e mudar o que tiver que mudar, para que qualquer pessoa de qualquer sociedade, de qualquer classe social entre na sua igreja, se sinta em casa e encontre esperança para o futuro. E para isso acontecer, você precisa decidir o porquê as pessoas iriam na sua igreja. Se eu chamasse alguns pastores aqui na frente e te entrevistasse, por que as pessoas iriam na sua igreja? O que você está dando para mim, para eu ir na sua, se Deus está na outra também? Se eu apresentei um projeto lá na nossa igreja local, e o projeto foi o seguinte: pastor, nós vamos instalar, e eu como Casa de Destino, nosso ministério de mentoria, nós já estamos preparando todo esse material. Nós vamos começar um projeto de educação emocional, financeira e bíblica para crianças. Você imagina você levar o teu filho em uma igreja onde a escola dominical, a escola infantil, aliás, além de ser mais bonita que a escola que você paga para ele ir, além de ter professores mais preparados que aquela que você paga para ele ir, além disso, ainda ensina ele a se colocar no lugar dos outros, inteligência emocional, a lidar com a mesadinha que você dá para ele, dízimo, oferta, toda a parte bíblica, mas também financeira. E você saber que se por acaso você estiver falhando em alguma coisa como pai e mãe, que é a tua função educar, a escola só forma, mas você educa, a igreja está somando contigo para dar esses níveis de inteligência para teus filhos. Meu irmão, se essa igreja só tivesse em Maricá, eu ia me mudar de São Paulo e ia vir para cá, porque nenhum pai tem outra prioridade maior dos seus filhos. Então a gente quer alcançar um objetivo traçando estratégias contrárias ao objetivo final. Ou seja, é muita falta de inteligência. Eu não sei se você já reparou isso, mas o Espírito Santo, Deus, ele sempre te mostra o destino. José, você vai governar, mas não mostra o processo. Fala assim: José, só que deixa eu te contar, filhão. Rapaz, vai ser triste, vão te vender para o Egito, você vai apanhar, vai ser escravo. Aí quando você achar que está melhorando na casa de Potifar, vão fazer uma injustiça com você, vão te jogar na prisão, mas fica tranquilo, vão ser só alguns anos. José falou assim: olha, tem meu irmão Rubem, Deus, que ele tem um negócio de governo forte daquele menino. Eu estou aqui com meu pai, cuidando bem das ovelhas, deixa eu aqui. Ou seja, se Deus te mostrar o processo que você tem que passar para chegar no seu destino, você desiste do destino. Então não pense que o próximo passo Deus vai te mostrar, você vai ter que descobrir. Quanto mais inteligente você for, menos você sofre. Então qual o projeto que Deus colocou na tua mão? Se for igreja, se eu estou pregando para pastores hoje, Deus colocou o projeto da esperança da humanidade na tua mão. Quando o governo não puder mais sustentar SUS, a igreja não precisa de SUS, porque a igreja não vai visitar enfermos, vai curar enfermos. Ela vai visitar presidiário. A Bíblia diz: curai os enfermos, visite os que estão presos. A gente mudou, gente. Eu vou lá no presídio fazer uma oração forte de cura, porque o cara não tem nada para curar, e no hospital eu vou visitar, porque você não sabe como curar os enfermos. A gente foi mudando alguns versículos. A gente pega o versículo, dá uma mudadinha para adaptar a nossa realidade inerte que estamos vivendo. Mas Deus está chamando uma igreja que vai voltar a ser esperança. A esperança do mundo é a igreja, e você como pastor é o guia desse projeto. E você como líder desse projeto, você vai ter 3 funções principais. Comece a anotar. Primeiro, você vai ter que guiar. Segundo, você vai ter que alimentar. Terceiro, você vai ter que proteger. São 3 funções principais de um pastor. Se o meu pastor não me alimenta espiritualmente, eu vou buscar alimento em outro lugar. Aliás, eu vou te dar uma notícia triste. Quem está pastoreando a sua igreja? Você ou a internet? Porque você só prega no domingo à noite, mas tua ovelha escuta pregador na internet de segunda a segunda. Em quem ele está acreditando? No cara que ele escutou no YouTube? Ou em você que pregou no domingo e falou uma coisa que às vezes é diferente do cara que falou no YouTube? E agora, pastor? Ai, meu Jesus. Quem está pastoreando sua igreja? Em quem eles estão acreditando? Em quem eles confiam? De quem é a voz que as ovelhas estão escutando? Porque as ovelhas ouvem a voz do seu? Então o YouTube é do demônio? Não. O YouTube
é para mostrar quem são suas ovelhas e quem não são. Porque quem escuta mais mensagem dos outros do que a mensagem do seu pastor, não sabe quem está seguindo. Existem coisas que nós temos que aprender. Eu escuto muitas mensagens para agregar ao que Deus está falando através do meu líder, através do Espírito Santo na minha vida, através da visão que Ele tem me dado. Guiar. As pessoas não sabem lidar com a vida financeira, não sabem lidar com a vida emocional. Como o pastor Luciano falou, todo mundo tem problema de relacionamento intrapessoal. É difícil você lidar consigo mesmo, imagina lidar com o próximo, que pensa diferente, faz coisas diferentes. E aí você tem que guiar essa pessoa que chega destruída na esperança do mundo. Chega destruída, ela está buscando esperança, e você já quer adaptá-la, você quer colocar rapidamente um rótulo nela para ela entrar nesse movimento religioso que você criou. É por isso que você tem tanto inimigo, por isso que tem tanta dificuldade dentro da igreja, é por isso que você pensa em desistir, por isso que você tenta fazer coisas que a Bíblia não mandou você fazer. Em vez de guiar essa pessoa para pastos verdejantes. Qual é o teu problema hoje? Pastor, eu estou entrando na igreja, mas na verdade eu estou cheio de dívida, eu tenho problema emocional, eu grito com a minha esposa. Tem gente que é pior do que isso, ela não consegue nem identificar essas coisas que está confessando. Você fala, não pastor, está tudo bem na minha vida, graças a Deus, por honra e glória do Senhor, Deus seja louvado. Se o cara mandar seguido, amém, glória a Deus, Deus seja louvado, já tira ele da sua equipe. Amém, glória a Deus, Deus seja louvado, aleluia. Não tem problema nenhum na minha vida. Mas quando o cara tem um pouquinho de autoconsciência, só um pouquinho de autoconsciência, ele fala, pastor, estou todo endividado, eu não consigo tratar bem minha esposa, eu não consigo controlar meu temperamento, dá vontade de gritar, eu grito mesmo. Aí o que o pastor faz? Amado, vamos orar por isso. Só que essa oração não vai resolver. O problema financeiro vai estar lá amanhã. Ele vai continuar gritando com todo mundo, porque a oração não foi criada com o propósito de resolver os problemas financeiros, emocionais, etc. Então você vai ter que guiar essa pessoa para pastos verdejantes, querido. Se você não entende nada de finanças, nós temos um projeto aqui na igreja. Você vai participar da Escola de Sabedoria Financeira, ou o nome que você quiser dar, que vai lhe tirar vai lhe ensinar como sair dessa dívida. Olha, nós temos aqui um projeto de psicologia pastoral, o nome que você quiser dar, frutos do Espírito, porque dá uma espiritualizada para ficar bonito, bota The Fly, The Flows, Ministério The Flash, The Flows, para as emoções, The Cantas. Aí manda, a pessoa vai lá. O cara tem que anotar esse ministério. Ministério de Fly de Força, do Ministério Emocional de Cantas, é aqui? Foi aqui. Aí a pessoa entra e começa a lidar com as emoções. Sabe por quê? Se você deixar ela sentada ali sem guiá-la emocionalmente, financeiramente, familiarmente, você só está mantendo um número na sua igreja. Ele vai te dar problema, é ele que vai sair, é ele que vai falar mal de você para os outros. Você vai falar o que o pastor pregou: estou cansado, só falam mal de mim, todo mundo me trai. Não, te traem porque você não deu nada de bom para essa pessoa. Jesus só teve um traidor no seu ministério, você já teve 20. Tem alguma coisa que você tem que analisar. A conta não está batendo. Então como é que você guia as pessoas? Treinando-as, levando-as, conduzindo-as até os pastos verdejantes da área que ela precisa. Como você, que é o guia dessa geração, o pastor da esperança do futuro, da esperança do mundo que é a igreja, está guiando suas ovelhas? Você está levando ela para que pasto? Você entraria num avião que o piloto não sabe para onde está indo? Entra no avião, para onde está indo? Não sei não, mas o avião é ótimo, a cadeirinha boa, vai servir um lanchinho bom, senta lá. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O destino para o qual você está levando suas ovelhas é mais importante que o conforto que você está dando na igreja. Porque pode ser o avião mais confortável do mundo, eu não entro se eu não souber para onde eu estou indo. E quando eu já sei para onde eu estou indo, não adianta você vir com um bilhete aéreo para outro lugar. Olha só, de graça. Você quer ir para Milão? Não, meu irmão, já estou com um bilhete aéreo comprado para Paris. Não, desculpa, eu já tenho meu destino, eu não vou misturar com outro. Mas é de graça, mas eu não quero, eu já tenho um, já estou indo. Agora, mais sério ainda, o piloto até sabe o destino, mas não tem um mapa de navegação. Você sabe o que é um mapa de navegação? O piloto ele não decola e fala assim: opa, segunda nuvem à esquerda, entra aqui para Fortaleza, né? Se eu não me engano, agora eu vou aqui. É assim? Pelo sol, opa. E como é que ele sabe como decolar de Guarulhos e pousar em Fortaleza? Por um mapa de...
Às vezes o cara sabe, eu tenho que ir para Fortaleza, mas se ele não tiver o mapa de navegação, ele chega? Então eu não entraria num avião que o piloto não sabe o destino e não tem um mapa de navegação. E o povo está tão desesperado por esperança que eles entram nos aviões, que são as igrejas hoje, sem perguntar para o pastor, para onde você vai me levar e como você fará isso? Eu estou tão desesperado que eu entro em qualquer lugar, ora por mim, resolve meu problema. Eu não vou ver a preparação de ninguém, só resolve meu problema. E como quem resolve o problema é Deus, é capaz que aquele problema, mesmo numa igreja despreparada, o líder despreparado, aconteça a solução. Ele vai, então eu vou ficar aqui. Foi esse pastor que foi usado para me salvar. Segunda coisa, você tem alimentado o seu povo com o quê? A gente está enchendo o povo de comida, mas não está alimentando em nada, não tem um nutriente. E a função do pastor são só 3: guiar, alimentar e proteger. Quando alguém da sua família morre, você quer se sentir protegido pelo pastor. Quando você perde o emprego, às vezes antes de ligar para o teu pai, você quer ligar para o seu pastor. Fala, pastor, eu perdi o emprego. Porque a função pastoral é tão paternal que está ligada à proteção. Proteger emocionalmente, e a gente expõe emocionalmente. Irmão Paulo, irmão tem errado muito com esses horários, vamos rever isso. A gente, em vez de proteger, a gente machuca, expõe, fere, e quer que ele fique na igreja feliz, espalhando para todo mundo que a nossa igreja é uma bênção. A gente é maluco. Não, eu cheguei a essa conclusão, que nossa classe pastoral está precisando de uma reforma mental. Não dou comida que alimenta, não guio a igreja para lugar nenhum, não protejo ninguém e quero ter sucesso ministerial. Você está brincando comigo? Você está aqui hoje porque de alguma forma, pela misericórdia de Deus, você foi protegido por alguém, você foi alimentado por alguém e você foi guiado até aqui, senão você não estaria aqui. Às vezes quando uma família sai de uma igreja e vai para outra, fala assim, nossa, fiz tudo por essa família, chegaram aqui arrebentados, fui eu que botei comida na mesa deles, agora eles foram lá para a igreja batista do lado. Graças a Deus você nunca falou isso, mas tem pastores que fazem. Por quê? Por que foi? Porque eles quiseram te trair? Porque ele era o Judas, tem um DNA traidor, vou trair alguém hoje, vou trair esse pastor, ele vai ver só. É porque toda pessoa que não está sendo guiada para um destino, não está sendo alimentada e não está sendo protegida, vai buscar outra casa. Vai buscar alimento que dê consistência, que dê nutrientes para a célula. Então chegou o tempo de você rever que tipo de líder você é, porque Deus te confiou o projeto mais nobre do mundo, que é pastorear a esperança dessa geração que é a igreja. Eu vou repetir, você não é qualquer um, você foi escolhido por Deus para um projeto mais nobre que existe nessa terra. Não é ser empresário, não é ser presidente da república, é ser pastor da esperança dessa geração que é a igreja. Se a igreja acabar, a prostituição vai aumentar, os bandidagem vai aumentar, a separação, você diz, o divórcio está alto, fecha a igreja para você ver o que vai acontecer. Seus filhos ficariam desorientados. Você conta no dedo as pessoas que não foram criadas na igreja e hoje tem os filhos orientados em alguma coisa. Porque até os de dentro da igreja estão meio desorientados, mas alguns salvaram. Você tem a responsabilidade de guiar uma geração, de alimentá-los e de protegê-los. É por isso que você vai precisar abrir mão de quem você é, abrir mão dos seus direitos, abrir mão do que você quer, abrir mão do carro que você acha que tinha que comprar. Eu, quando entendi que eu tinha feridas emocionais no passado, eu escrevi um livro chamado Dinheiro Emocional, falando muito sobre isso. Eu entendi que eu queria andar de carrão, porque quando eu era criança, meu pai me levava na escola de Chevette, todo ferrado, e todo mundo brincava comigo, burlava de mim, zombava, e eu tinha aquele negócio, um dia eu vou ter um carrão. Quando eu ganhei minha primeira comissão na vida, eu era jovem, eu estava devendo um Casas Bahia, tinha acabado de casar, cheio de problema financeiro, devendo a todo mundo, morando de favor, fui lá e comprei um carro importado.
perdi o carro, porque não tinha como pagar IPVA, não tinha como pagar nada. Eu só queria apagar aquela dor, mas o dinheiro não cumpre o papel de tapar os buracos da alma. Se você não resolver seus problemas hoje, você vai usar a igreja para resolver. Irmão, não negocie com a noiva de Cristo. A melhor coisa que a gente tem para receber foi o que foi pregado, a recompensa. Você vai estar abrindo a mão da recompensa. Você sabe por quê? Tem gente que fala assim: pastor Tiago, como é que você guarda o seu coração? Do tapinha nas costas, dos milhões de seguidores, da pessoa que fala isso: você está salvando minha vida. Mas é muito simples. Porque a Bíblia, como foi falado, tem um galardão para você. Se você pegar aqui na terra, não é pecado, mas você já pegou. Jesus falou isso: deixa os fariseus, eles gostam disso, ó. Eles já receberam o galardão, a recompensa já foi dada. Então eu decidi ir, porque eu entendo só um pouquinho de matemática, eu fiz as contas. Eu vou ficar 70 anos aqui na terra, vou ficar a eternidade no céu. É melhor pegar o galardão no céu. Então eu resolvi blindar meu coração para que você com um tapinha nas costas não me dê recompensa, para que um elogio na internet não me dê recompensa, para que uma placa de prêmio de não sei o que não me dê recompensa. Eu saí por 3 vezes consecutivas na revista Veja esse ano. Eu não tenho nenhuma revista Veja na minha casa. Eu não comprei a revista. Eu ganhei prêmios do YouTube, de isso, de aquilo. Eu não tenho uma placa do YouTube, nunca fui lá pegar na minha vida, porque a minha recompensa não vai ser um quadro na parede. A minha recompensa vai sair da boca daquele que vive e reina para todo sempre, como foi ensinado aqui. Fica de pé, eu quero orar por você. Eu profetizo que você vai guiar, alimentar e proteger essa geração. Eu profetizo que você vai ter um plano estratégico para que as pessoas saibam o porquê estão entrando na sua igreja. O que elas vão fazer? Você vai dar destino e não só conforto. As pessoas vão saber o porquê estão escutando você e não fulano do YouTube. As pessoas vão saber por que elas se alimentam lá na tua igreja e não em outro lugar. Você será o guia dessa geração. Deus confiou um projeto nobre na tua mão e eu quero profetizar: você não vai errar, você não vai cair, você não vai parar pela metade. Milhões de pessoas estão dependendo de você. Você é a esperança desse mundo. Você é a esperança do Rio de Janeiro. Aleluia. Baixa a mão. Quem é pastor no Rio de Janeiro? Quem é pastor no Rio de Janeiro, levanta a mão. Querido, você está vivendo a melhor época da sua vida. O Rio de Janeiro está em crise, abandonado pelo governo, a bandidagem desceu do morro. Você está vivendo o melhor momento para o evangelho. Está todo mundo desesperado, está todo mundo com medo, está todo mundo pensando nas perdas, e você está dentro da igreja fazendo conferência, fazendo aquilo, em vez de estar aproveitando o melhor momento para a igreja. Está todo mundo com a mão na cabeça. Você era para estar correndo falando da esperança, você era para estar nos hospitais curando os enfermos. O Rio de Janeiro não vai melhorar com o próximo governador. O Rio de Janeiro vai melhorar na tua mão quando você começar a pastorear a igreja de Deus. Você é a esperança disso aqui. Deus te abençoe.